Bom, Carlinhos, então vamos lá para as nossas apresentações, certo? Então, sabe o que eu queria falar? Que eu tive algumas perguntas aí durante a semana, que o pessoal, algumas pessoas me perguntaram o porquê, né, dessa live, né? Eu tive algumas amigas aí que me perguntaram o porquê de fazer essa live, por que vocês vão fazer e tal. Eu falei assim, não, a gente tá fazendo primeiro porque a gente precisa, né, falar um pouco mais da representatividade das mulheres aqui em São João, né? O pessoal tem um pouco de medo disso, né? Cidade pequena, a gente que já frequentou outras cidades, aí a gente sabe que cidade pequena, o pessoal quando vê a mulherada ocupando o espaço, né, já levanta lebre. Então eu falei, a gente precisa mostrar que isso é muito comum e que a gente precisa, né, ocupar esses espaços aí que estão aí, que é o espaço do debate, é o espaço da política, da reflexão, né, das ideias, e que as pessoas muitas vezes, né, as mulheres, né, muitas vezes se eximem de participar, né? Tem vergonha, não querem, tem medo, o marido não deixa, o namorado não deixa. Então a gente precisa superar alguns preconceitos. E aí falei, né, para elas, falei, a gente precisa superar essas ideias e começar a ocupar mais esses espaços, tá bom? Quero agradecer primeiramente, né, a presença de vocês, tá? Mariângela, Helenice e a Cris aqui, né? Minhas colegas e também amigas do debate. E dizer que vai ser um prazer fazer esse bate-papo hoje aqui com vocês, tá bom? Sejam bem-vindas. Vou anunciar cada uma, contar um pouquinho quem são vocês. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, a hora que vocês forem cumprimentar o pessoal, vocês acrescentam, tá bom? Porque às vezes pode ser que eu erre também aqui em alguma informação. Mas se vocês quiserem acrescentar, vocês vão acrescentando, beleza, pessoal? Como é que tá meu som aí, tá bom? Ok. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos adiantar aqui, né? Essa live, ela tem a função de trazer algumas ideias, né? Falar um pouco sobre a participação feminina no debate político, na representatividade, mostrar que não é porque somos uma cidade do interior, não temos pessoas que estão aí, né, nesse ativismo político ou no ativismo das ideias ou na defesa de um ideal ou, né, na luta por melhorias, né? E aí a ideia era juntar algumas mulheres com as suas experiências, com as suas histórias e trazer um pouco dessa representatividade, né? Para que isso gere uma onda. A ideia é essa, é gerar uma onda de representatividade feminina aqui em São João da Boa Vista, e nada melhor que 3 mulheres poderosas que nem vocês aí para estar fazendo esse bate-papo, tá bom? Todas nasceram em São João, vocês 3, né? Sim. Sim? Então vamos lá. Vou começar aqui com a minha colega de partida, a Helenice, né? Nós somos do PSOL, eu e a Helenice e a Cris somos do PSOL. A Helenice, ela é formada em Educação Física, foi presidente do diretório acadêmico na faculdade onde ela estudou. Ela foi vice-prefeita 2 vezes, por 2 mandatos aqui em São João da Boa Vista. Foi prefeita, a única prefeita durante 9 meses. E também foi vereadora. E quando eu fiz a pesquisa, eu descobri que só tivemos 8. Então ela foi uma dessas 8, né? Tá entre o grupo seleto aí de mulheres que já participaram da política de São João. Atualmente ela é comerciante e filiada ao PSOL, que é o nosso partido. Boa noite, Helenice. Boa noite a todos, né? Principalmente a você, Josi, que teve essa brilhante ideia aí de colocar a gente na berlinda, né? Na minha idade, toda essa tecnologia não é muito fácil, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos. E tenho que agradecer muito esse momento que você está dando para a gente poder contribuir um pouco com a nossa cidade, diante de um problema que eu sempre vi na política local, principalmente, pela falta das pessoas estarem
dispostas a participar da política e colocar as suas ideias, colocar o seu nome, colocar a sua experiência, contribuir realmente para que a nossa cidade, a nossa sociedade possa ser mais justa, mais participativa e que a gente possa estar conseguindo aí atender as demandas dentro das questões públicas, mas com a participação de todos, né? Quando eu estive, né, e tive a oportunidade de estar na vida pública, eu achei muita falta do cidadão participativo, tá? E isso me deixou muito frustrada, me deixou assim, sabe, até pensando que a gente precisa fazer alguma coisa, porque a sociedade, ela precisa participar, ela precisa entender que a cidade não é de prefeito e nem de vereadores, é do cidadão. Então, eu não vou falar muito, vocês vão me cortando, porque se deixar eu falo tudo sozinha, mas esse é um ponto na questão política que me incomoda muito e que eu vejo poucas pessoas trabalhando nesse sentido. E a Josi teve essa feliz ideia, eu acho que é nesse sentido, para que a gente possa estar levando para as pessoas, e principalmente para a mulher. A mulher é aguerrida, a mulher tem força, a mulher tem poder, e muitas vezes essa força, esse poder, essa vontade não está desperta nela para que ela possa produzir para uma sociedade. Entende? Então, as mulheres ficam muito no mundinho delas, tá? E não se despertam, porque a gente tem a capacidade de contribuir para essa sociedade, em vez de ficarmos apenas assistindo as atrocidades políticas que a gente está vendo aí. Eu acredito muito na força e na intuição da mulher, só que vejo que ela está apagada, desanimada e precisando, de alguma forma, que a mulher seja tocada, que a mulher seja trazida para esse meio, porque ela tem muita capacidade, a mulher tem um senso de caridade muito maior, um senso humano muito maior. Então, eu acho que é esse o grande trabalho que a gente pode estar fazendo nesse momento de eleição, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora, então esse é o momento propício para a gente estar tocando um pouco nesse assunto, mas dessa forma, uma forma diferente, uma forma não de críticas, mas uma forma de construir pessoas, de construir lideranças, de construir ideias novas, de que as pessoas saiam do mundo da casa delas, principalmente as mulheres, e venham contribuir para a nossa sociedade, para os grupos que não têm condição de ter voz, de defesa. Não tem muita coisa que a gente pode fazer. E percebo que São João, como a maioria do Brasil, a gente não está tendo novos líderes, novas cabeças, novas ideias. A gente tem assistido muita crítica, muito ódio, muito revanchismo. Gente, o momento é de construir, o momento é de juntar e construir, independente das questões passadas. Então, Josi, eu te parabenizo, porque é uma carência muito grande que nós temos na política de pessoas boas, de pessoas que tenham ideal, de pessoas que venham realmente sem a vontade do poder e sem a vontade de ganhar dinheiro, mas com o ideal de construir realmente essa sociedade. Então, eu te parabenizo, e se eu puder ajudar e contribuir com isso, eu estou aqui à disposição e estou muito orgulhosa de fazer parte. Muito obrigada. Acho que você falou muito assim, que a gente quer ouvir mesmo, né? A gente que está sempre na luta, a gente percebe que são poucas pessoas que têm essa coragem de participar, de ir à luta, de buscar, né, aquilo que necessita, né? Não ficar só esperando, como você falou, né? Não ficar só ali acreditando que alguma coisa vai mudar ou que vai melhorar a situação. A gente tem que ir à luta, né? Tem que buscar. E a ideia, quando eu pensei em fazer essa live, foi essa. Mostrar que nós temos mulheres, né, em São João da Boa Vista, temos muito mais, né, não somos só aqui nós, né, nós temos muito mais, mas muitas vezes ficam aí meio apagadas, como você falou, né, ficam um pouco escondidas, tá bom? Obrigada, Helenice. Vou apresentar agora a nossa segunda companheira aqui, nossa segunda convidada, que é a Mariângela, a professora Mariângela, né, como todo mundo a conhece aqui em São João da Boa Vista.
A Mariângela, ela é formada em letras e pedagogia. Ela também é mestre em políticas públicas, né, pela PUC Campinas. Foi professora durante, fomos colegas até de trabalho, né, professora do ensino fundamental 2 e ensino médio. Atualmente ela é supervisora de ensino aqui de São João da Boa Vista, supervisora estadual, né, da rede estadual. E também é professora universitária, né, dos cursos de pedagogia da Unifeob e da FACAB. Além de ser presidente, como é que ela arruma tanto tempo, né? Além dela ser presidente do PT aqui em São João e também pré-candidata a vereadora, né, pela cidade. Então, vamos lá, Mariângela, pode dar o seu boa noite aí. A Helenice acho que deve ter tido algum problema aí que ela caiu, mas vamos aguardar ela voltar. Vamos lá, Mariângela, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, Helenice, que já deve estar de volta. Boa noite, Josi. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Josi pela ideia, né? Que é uma coisa que já há algum tempo a gente vem tentando fazer. Era um sonho meu reunir mulheres, principalmente mulheres da política e na política, né? E com a pandemia, a gente teve esse lado bom que foi ter aprendido a usar os aplicativos, né? Que a gente está distante, mas ao mesmo tempo tão perto, e as coisas ficaram tão fáceis, né? Através dos aplicativos. Como a Josi me apresentou, né? Parece que eu tenho 100 anos de tanta coisa que eu fiz, mas nós, mulheres, como muito bem disse a Helenice, nós temos algumas habilidades, né? Que nos diferenciam e nos tornam especiais, principalmente para a política. Tem coisa que só uma mulher consegue fazer. Nós conseguimos fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e bem feito. Essa que é a diferença, né? Então, nós conseguimos coordenar a casa, família, filho, trabalho e ainda fazemos algumas atividades por fora. E nós, mulheres, sabemos disso. E aí eu fico sempre me questionando, por que somos tão poucas mulheres na política? De modo geral, porque não é só em São João da Boa Vista que a gente tem essa pouca participação da mulher, né? A gente vê em números mesmo. Nós somos a maioria das eleitoras no Brasil, mas nós não temos representatividade em todas as esferas, né, governamentais e políticas. Então, eu vejo aí uma história que foi se construindo, né, do que a gente chama de patriarcado, e a mulher ficou numa posição, eu não gosto de usar essa palavra, mas uma posição até cômoda, de delegar a outras pessoas as suas responsabilidades políticas, né? O brasileiro, de forma geral, já delega. Eu votei, ele que faça, né? E aí o brasileiro fica elegendo salvadores da pátria, né? E para depois xingar, porque não quer assumir a sua responsabilidade de protagonista na construção do seu país, do seu estado, do seu município. E a mulher ficou numa situação mais cômoda ainda, porque ela, hoje ainda, nem todas são protagonistas da construção da sua própria história. É assustador a gente ver que ainda tem mulheres que não sabem, não tem conta em banco, né? Não tem, ou então tem a conta para receber, mas deixa o cartão para o marido, entrega uma senha. Então, não que a gente seja contra, cada um sabe da sua vida, né? Mas a mulher tem que abrir os olhos e tem que assumir o poder que tem. E para essa quantidade de poder que a gente tem, nós temos uma responsabilidade gigantesca, né? Somos nós quem criamos as futuras gerações. E nós, professoras, além de criar as nossas futuras gerações, nós educamos as futuras gerações, filhos dos outros. Então, a gente tem que arregaçar as mangas e ir à luta, e construir, porque de destruição a gente já está cansada, né? Os homens na política, durante toda a nossa história, fizeram muita coisa, mas destruíram muita coisa também. Então, cabe a nós agora virar o jogo. Eu acredito muito no poder da juventude e no poder da mulher. E com tudo que aconteceu desde 2013, 2014, depois 2016, 2018, que eu não preciso citar os fatos, eu percebo um aumento de interesse da mulher pela política.
E a gente vê nos diretórios, principalmente dos partidos progressistas, as mulheres tomando as rédeas, as mulheres querendo presidir, as mulheres tendo uma participação mais efetiva. Porém, no momento de lançar o seu nome, de lançar uma candidatura, ainda fica difícil, como disse a Josi, ou para não se indispor com a família, ou porque não tem tempo. O tempo a gente faz quando a gente gosta, né? Dá tempo de fazer tudo isso. Todas nós somos multifunções. Então, mulherada, venham para a política. O lugar de mulher é onde a mulher quiser. E lugar de mulher é na política também, né? Muito obrigada, Maria Ângela, né? Sempre aí nos conhecemos como colegas, né, de trabalho, e hoje somos colegas na política também, né? Apesar de sermos de partidos diferentes, mas com ideais muito semelhantes, muito parecidos, né? A gente continuou colegas de trabalho e colegas também agora na luta para a melhoria, né, das nossas políticas públicas, né? Muito obrigada, Maria Ângela, pela sua participação, por ter aceitado o convite, tá bom? Para quem está entrando agora aí na nossa live, né? Essa live foi pensada para que as mulheres, né, daqui de São João, da região, possam debater, possam nos ouvir, né? E até quem nunca trabalhou nessa área, nunca entrou, né, na área da política e tem vontade, conheça um pouquinho, né? Talvez entendendo um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. E vocês possam também, né? Vocês, mulheres que querem, né, conhecer o que é a política, como se faz a política, né? A gente está aqui à disposição também para ajudá-las aí, aquelas que estiverem com vontade, tiverem interesse em participar. Bom, obrigada, Maria Ângela. E a nossa terceira convidada, também colega de partido, né? Voltando para São João da Boa Vista, retornando, né? Mas também tem uma longa história já aí de militância. A Cris, né? Cris Andriotti, né? Vou apresentar ela aqui, que ela é formada em História e pós-graduada em Sociologia pela Unicamp. É ativista, já foi ativista, né? Do movimento das rádios livres comunitárias. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, hein, Cris? Atuou também nas ONGs, né? Como o Greenpeace e o GTA. E também faz militância, né, no partido, além de ser hoje produtora rural independente, né? Boa noite, Cris, né? Seja bem-vinda aqui na nossa live. Boa noite, Josi. Boa noite, pessoal que está em casa assistindo. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu participo de uma live. Eu nunca participei antes. Então, não sei como é que eu estou me saindo. Eu estou vendo aqui, já me avisaram, né, que os nomes na tela estão trocados, né? Eu sou a Cristiane e quem está com o meu nome é a Helenice, que está com o meu nome ali no quadro. Mas a gente vai se adequando, né? Pegando, inclusive, o gancho do que a Maria Ângela falou agora há pouco, as mulheres elas estão tomando cada vez mais espaço na política, não só na política, mas também nas tecnologias, né? Nós estamos aprendendo a fazer live, nós estamos aprendendo a mexer com podcast, com audiobooks, então, cada vez mais participativas. E acho que essa pandemia, com tudo de tragédia que ela trouxe, uma das lições, né, que ela trouxe para nós, é que as mulheres, elas têm esse poder político dentro delas, que precisa sair de dentro delas, e os dispositivos, as lives, as redes sociais, parece que estão auxiliando isso, auxiliando essa descoberta, né? As mulheres estão descobrindo esse poder de estarem participando politicamente, pelo menos através dessa mediação que são as tecnologias. A gente pode até discutir se essa mediação das tecnologias é uma coisa positiva ou negativa para o debate público, mas as mulheres estão tomando esse espaço. Então, já é um passo, né, para que elas saiam daqui agora da mediação dos dispositivos, né, da internet, e cheguem aos espaços tradicionais do debate público, né, que são os movimentos sociais, os sindicatos, as associações de bairro, a Câmara Municipal, né, e assim por diante. Eu acredito muito que esse é um caminho sem volta, né? Uma vez que você pega a paixão pela política, você não deixa de ter nunca mais, né? É uma paixão que é para o resto da vida. E as mulheres que estão participando
cada vez mais, por causa da pandemia, né, através dos dispositivos, que isso facilitou a participação da mulher. Como a Maria Ângela disse, as mulheres estavam acomodadas até certo ponto dentro dos espaços domésticos. As tecnologias trazem a possibilidade de levar o espaço doméstico para o público, né? Então a gente está vendo que essa tomada de espaço que as mulheres estão tendo agora, além de aumentar a participação, também vai criar nessas mulheres essa paixão pela política e vai, acho que, impulsioná-las para os espaços públicos tradicionais. Pelo menos eu acredito muito nisso. Vou passar a palavra, então, para a Josi, para a gente prosseguir no debate. Muito bom você ter falado que é um caminho sem volta. Espero eu também que seja, né? Que venham mais mulheres e vamos para frente, nada de regredir. Né? Muito bom. Eu fiz umas pesquisas assim, né? Eu falei, bom, já que a gente vai fazer uma live para falar de participação política, né, das mulheres, falei, vou levantar alguns dados, né, daqui de São João, algumas informações, né, algumas participações, e aí eu descobri algumas coisas interessantes, né? Primeira coisa que eu queria saber, até perguntei para a Helenice, era a respeito das vereadoras, né? Quantas mulheres já tinham sido vereadoras aqui em São João? A Helenice me deu uma relação lá eu nem sabia que tinha isso, né? De todas as câmaras, desde 1948, que foi a primeira formação de uma Câmara de Vereadores aqui em São João, de uma Câmara eleita, né? E aí lá você tem o nome das pessoas que já foram candidatas e foram eleitos, né? E aí o que eu descobri, né? Que nós só tivemos 8 vereadoras, né? Em toda a história da política de São João, a gente só teve 8 vereadoras. E na cidade, justo na cidade onde nasceu o Pagu, né? Algumas pessoas, né, falam, mas quem é Pagu, né? Tem gente aqui em São João que não sabe quem é Pagu, né? Então vamos ajudar o pessoal aí e esclarecer um pouquinho, né? A Patrícia Heder Galvão, que nasceu em São João da Boa Vista, mas que teve a maior parte da sua vida fora, né, de São João, mas ela é nascida aqui, ela foi uma ativista política, musa do modernismo brasileiro, né? Chegou a se casar com o Oswald de Andrade, teve um filho, mas ela passou a maior parte da sua vida em Santos, em Campinas, viajou também para fora do Brasil, mas ela foi uma ativista, né, política, e ela foi do Partido Comunista Brasileiro, foi presa a primeira vez, eu falo a primeira vez porque ela foi presa 23 vezes por questões políticas, nossa, né? E não é pra gente romantizar, ai que legal ela foi presa, não, ela foi presa e sofreu com isso, porque mulher não podia, né, fazer política, nem mulher, nem homem, ninguém podia fazer política, e todo mundo que fosse contra, na época era o governo Getúlio Vargas, quem fosse contra era preso, né? E ela, participando de uma greve de estivadores em Santos, ela foi presa pelo governo Getúlio Vargas. E depois, né, acusada de ser do Partido Comunista, porque o Partido Comunista não poderia existir, toda aquela história. E aí ela chegou a ser presa 23 vezes. Então, eu falo, é uma referência que nós temos em São João, que é muito mais conhecida fora de São João, né? Em São Paulo, quando a gente participa das manifestações em São Paulo, todo mundo lá conhece Pagu. E nós temos pessoas aqui em São João que não conhecem Pagu. Assim como Marielle, né? A vereadora Marielle, do PSOL, que foi assassinada, né, por milicianos no Rio de Janeiro, ela recebeu homenagens fora do Brasil. Recentemente, agora na França, tem uma praça com o nome dela, pela luta que ela teve, não é por conta de partido e não é por conta dela somente ser mulher, mas pela luta que ela teve, né? De lutar por pessoas, como a Helenice falou no começo da fala dela, daquelas pessoas que não têm voz, daquelas pessoas que não têm vez, aquelas pessoas que não sabem onde buscar o seu direito, onde garantir o seu direito. E a Marielle fez isso, né? Assim como a Pagu, na época dela, fez isso também. E a gente muitas vezes não guarda essas referências e não valoriza essas referências. E aí eu quero passar a bola para vocês nessa minha primeira indagação, né? Essa primeira situação que eu quero fomentar um pouquinho aqui o debate entre vocês.
O que vocês acham, né? O que vocês pensam disso, né? Como que se dá essa participação das mulheres nessas câmaras municipais de cidades pequenas como a nossa? Como que vocês veem esse cenário político no interior? Se vocês quiserem comentar também do cenário nacional, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco desse cenário político de cidades pequenas como a nossa. Quem quer começar? Mariângela, que é pré-candidata? Vamos lá. Vamos lá. Então, a mulher tem uma desvantagem que a gente usa brinco, né? E de vez em quando ele enrosca. Mas tudo bem. Bom, eu vejo em nível de Brasil, porque eu acredito que São João da Boa Vista não seja tão diferente do restante do Brasil. Apesar de ser uma cidade pequena, a gente tem essa ideia de que as cidades do interior, cidades menores, são mais conservadoras, né? E são em algumas coisas. Mas quanto à participação da mulher na política, eu acredito que São João da Boa Vista não esteja tão diferente do restante do Brasil e do restante do estado de São Paulo. Esse número, né, ao longo de toda a história, apenas 8 mulheres, né, é um número relevante, se a gente comparar com o número de homens e o número de vagas na Câmara Municipal. Então, eu acho que, mesmo com a legislação garantindo a percentual de mulheres, né, que cada partido ou coligação é obrigado a atender, né, a partir de 30% até 70% para se registrar, né, no Tribunal Eleitoral, uma chapa de candidatos, é preciso haver essa proporcionalidade, né, de 30% a 70% de mulheres. Então, é um avanço necessário para que haja participação da mulher. Porém, é uma faca de dois gumes, né? A gente não vê uma participação tão efetiva da mulher política como deveria haver, porque a gente vê que alguns partidos ou coligações, para conseguir registrar, para conseguir ter essa proporcionalidade, eles colocam a sogra, a irmã, a filha, né? Mas são o que a gente chama de candidatos laranja, porque elas não têm participação efetiva nas decisões, elas são só para preencher tabela. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos mulheres que realmente participem, que sejam mulheres políticas. Até o termo mulher, um homem público, é um político, é um homem que dedica sua vida à coisa pública, né? A trabalhar pelo povo. E o que é uma mulher pública? É uma prostituta, é uma mulher que é de todos, que passa por todas as mãos. Então, a gente tem que colocar uma pá de cal em cima desse tipo de preconceito que começa no vocabulário, e nós temos que educar as mulheres, educar as meninas, mostrar para elas que política é lugar de todo mundo, é lugar de mulher também, né? Que mulher tem capacidade para exercer cargos de chefia, para ser gestora, né, de empresas, de escola, de município, de estado, de país, assim como os homens, né? E que nós temos capacidade. A gente tem excelentes exemplos por aí no mundo, né? A gente tem agora, na época da pandemia, que houve uma pesquisa que os países que são administrados por mulheres têm uma maneira diferente de enfrentar a pandemia, uma maneira diferente de auxiliar o seu povo. Embora sejam países pequenos, com outra cultura, é um recorte importante. A gente tem que mostrar esses bons exemplos de mulheres políticas, mulheres administradoras, para que as meninas, quando alguém perguntar o que você quer ser quando crescer, elas sonhem e falem, eu quero ser vereadora, eu quero ser prefeita, eu quero ser política, né? Ir além da aparência física e além do estereótipo de mulher que a televisão, que a mídia impõe, e lutar pelos seus sonhos. Por que não? Quando crescer, quero ser política, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. Cris, você que você comentou aí que você foi ativista aí no Greenpeace e no GTA e foi de rádio comunitária. Conta um pouquinho aí, como que é isso aí? Como é que surgiu isso aí? Pegando o gancho aí com a Mariângela, né? De quando eu crescer, eu quero ser isso aí. Como é que você conta pra gente tudo isso? Eu entrei no movimento de rádios livres pela Unicamp.
eu fui participar da Rádio Muda, a lendária Rádio Muda, que foi uma rádio livre que tinha dentro do campus. Ela teve mais de 20 anos de existência, talvez tenha sido a rádio livre de maior longevidade da história do Brasil. E quando eu entrei para a Rádio Muda, eu não fazia ideia do que era o movimento de rádios, de quão o espectro eletromagnético, por onde as ondas de rádio e de televisão circulam, o quanto isso era, e ainda é, mas eu acho que já está em extinção essa ideia, um domínio político, né? Um domínio não só político no sentido da palavra, o sentido comum da palavra, né? Onde você tem o debate, onde você tem a apresentação das ideias, mas também um domínio político de barganha, né? De troca de favores, e por isso as rádios elas são ainda, né, perseguidas. As rádios que não têm do governo federal são perseguidas. E foi através desse contato meu com a rádio que eu fui descobrindo tudo isso, e também a apresentação das ideias, como é difícil uma mulher participar politicamente, seja partidariamente, seja do movimento social. Foi muito difícil a minha entrada na Rádio Muda, até eu conseguir encontrar um espaço de atuação ali que não fosse simplesmente chegar na rádio e colocar a música que eu gostava e falar qualquer coisa no microfone, mas como ativista mesmo, de contribuir para o movimento, de contribuir para o debate público a respeito da democratização dos meios de comunicação, de levar essa ideia adiante. Olha, todo mundo pode ter sua rádio, as universidades devem ter a sua rádio, independente de licença do governo ou não, e chegar até onde eu cheguei, né, que é lá na Amazônia, levando rádio para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades caboclas do interior do Amazonas, né, no Brasil bem profundo mesmo. Foi através da rádio, né, que eu ingressei. E falando, só para completar um pouco a questão que a Maria Ângela estava respondendo, hoje eu estava fazendo uma pesquisa também. Eu não sabia que tinham sido 8 mulheres no total a participarem da Câmara dos Vereadores em São João da Boa Vista, mas eu sei que na atual legislatura são só 2. São 15 vagas, né? 2 mulheres. E na Câmara Estadual do Estado de São Paulo, são 70 e poucas vagas e 15 mulheres. E na Câmara Federal, são 77 mulheres para mais de 500 vagas, né? Então, é uma participação que coloca o Brasil, por exemplo, atrás do Sudão em número de mulheres, atrás de Ruanda, atrás de Burkina Faso. Nós estamos ocupando a posição número 152 de participação feminina na política. E isso é, assim, ridículo, né? Se a gente for pensar bem, é ridículo. Nós estamos em pleno século XXI e nós temos essa posição no ranking. Eu acho que seria necessário um debate muito mais amplo a respeito disso, porque, como a Maria Ângela estava falando, não adianta ter somente a obrigatoriedade, né, dos partidos de completarem 30%. As mulheres precisam mesmo sair do espaço da internet, das redes sociais, onde elas aprenderam a desenvolver o debate público, e tomar o espaço tradicional do debate, né? Que é partidário, que é das câmaras. E o Brasil não é só a questão do machismo, não é só a questão da comodidade, do papel da mulher doméstica, mas o Brasil tem uma cultura de ser apolítico, né? Eu já ouvi várias pessoas, assim, em várias situações, na atual conjuntura em que nós estamos, em que a discussão política é quase que inevitável, eu já ouvi muita gente virar e falar: a política não se discute. Opinião política não se discute. Mas espera aí, se política não se discute, não é política, não existe política sem discussão. Né? A política é o espaço do debate por excelência, né? do debate da coisa pública. Né? Então, a gente tem muito que crescer enquanto nação, enquanto civilização, e nós, mulheres, né, que estamos saindo já atrás, né, já estamos numa posição de largada desfavorável, a gente tem uma garra que a gente consegue, eu acho, chegar, correr atrás e vencer esse prejuízo.
Legal, muito bom. E gostei aí, complementou as pesquisas que eu tinha feito aqui e fiquei até assustada agora com essa contagem que você fez. Então, acho que é importante mesmo a gente alertar para esses números, né? Que são números que, mas é que as mulheres, dá a impressão assim, é que as mulheres não interessam, é que elas não ligam. E acho que pega lá aquele início da fala da Mariângela, né? Que a gente foi colocada nesse lugar, né? E a gente precisa sair, né? Nós fomos colocadas nesse lugar, nossas mães, avós, né? Então a gente foi colocada, a gente precisa sair. Parece que colocaram a gente no banquinho e a gente ficou, né? Então acho que está na hora de sair do banquinho. E aí eu queria passar a bola aí para a Helenice, que é uma pessoa muito experiente e que acho que vai ter muito o que falar dessa participação, né, Helenice? Imagina, Jô, acho que todo mundo aí, nossa, a Cris deu aí um show, sabe, de estudo, de pesquisa, que eu acho que é o que falta na grande maioria de todos os brasileiros, principalmente o sanjoanense. As pessoas têm um certo comodismo em pesquisar, em estudar, em querer entender o que é realmente a política, né? E a maioria das pessoas, mulheres, homens, acabam ficando com a leitura fácil, né? De que sou contra, mas o melhor presidente foi o fulano, mas eu não sei nem o que ele fez, mas estão falando que ele é o melhor presidente, então eu também falo. Então, eu acho que é mais fundo, a nossa percepção tem que vir lá de baixo. Eu sou tenho um pouco mais de experiência, que vocês são tão jovens. Eu lembro que o que eles queriam de nós era a política do carnaval e futebol. E o que nós estamos colhendo hoje, sem sombra de dúvidas, é o fruto de um grupo político que fez isso lá atrás e que a população não teve condições de se levantar ou não viu naquele momento ou foi impossibilitado. Então, eu acho que está na hora, sim, da gente falar, é preciso fazer as discussões públicas, é preciso fazer as discussões políticas, é preciso a gente incentivar as pessoas, mais do que a discussão, levar a verdadeira informação. As pessoas não querem ter a informação do que é um programa político, do que é um direito, do que é um dever, sabe? Então, o Brasil está num momento muito triste, sabe? Eu não falo nem porque a gente não tem muitos líderes para a gente estar podendo escolher aquele que melhor nos represente. Mas eu vejo que é um momento muito pobre, porque não se tem discussão nenhuma em local nenhum, entendeu? Não se tem discussão, vamos supor, na Câmara de Vereadores que eu participei, quantas vezes eu chamei a discussão e os vereadores me chamavam de polêmica, porque eu queria discutir os fatos. Então, a realidade, os bastidores, é um pouco diferente do que as pessoas estão vendo por aí. É triste eu dizer isso. Eu fui vereadora por 4 anos e fiquei sozinha entre os 15, porque tudo eu queria discutir, tudo eu queria entender, e a maioria que ali vai vota por favores, por privilégios, por troca. Não adianta. Esse é o grande problema nosso político. As pessoas não vão para a política para defender ideias, para defender uma categoria, para defender... para que a gente possa ter avanço nas questões públicas, que a gente possa ter um SUS melhor. As pessoas não vão para a política para isso, gente. Infelizmente, foi o que eu assisti, principalmente dentro do Legislativo. No Executivo, eu tive a grande sorte na minha vida de ser vice de um líder político que eu não consigo até agora ver outro que tenha capacidade de gestor público, que nem Nelson Mancini Nicolau, entendeu? As pessoas podem achar ruim de eu falar, mas eu não posso me eximir de dizer que ali sim tinha políticas públicas com prioridade àqueles que mais necessitavam dela. E não ficou ninguém
sem ser levado a um novo direito, não. Só que eram direitos justos, com um peso e uma medida, entendeu? Então, só que isso é uma exceção, né? É muito poucas as pessoas que pensam assim, entendeu? E eu estou muito feliz de estar no grupo aí com vocês, porque eu tenho percebido a seriedade da conduta nesse sentido de termos uma política, não de termos uma política que chega lá, vamos fazer isso, fazer aquilo, acabar com esse problema. Não é assim, nós não vamos acabar com problema nenhum, sabe? O que nós vamos fazer é levar as coisas a sério, nós vamos levar as coisas, buscar soluções para aquilo que tem solução, chega de promessas evasivas, por tudo isso que daria para a gente discutir uma noite inteira. Talvez o desânimo das pessoas hoje estarem se dispondo a largar suas vidas pessoais para se prontificar ou para estar à frente de colocar o nome. Hoje, para colocar o nome na política, precisa ter coragem. Precisa se despir de muita coisa, precisa largar de si mesmo, porque você vai para a política para fazer para os outros. Tá? E foi assim que eu fiz política há 8 anos e mais 4 de vereadoras. Mas, infelizmente, encontrei pouquíssimas pessoas que fazem política dessa forma. Eu não encho a mão dos dedos. Olha que eu fiquei 12 anos. Eu não consigo encher 5 que pensa e faça nessa convicção, nessa seriedade de caráter, nessa postura de homem público. Não encontrei. Me desculpe até o desabafo, mas eu quis trazer, mostrar um pouco aonde está a falha de não termos pessoas. Quantas vezes eu era motorista de ônibus, de criança escolar, quando o Nelson me convidou para ser vice. Crianças de 7 anos. Eu tinha um micro-ônibus. Uma criança de 7 anos, quando eu falei, tia, agora vai para a política. Mas vou ser honesta, tia, o que você vai fazer lá? 7 anos, isso nunca mais me saiu da cabeça. Tá? E numa escola... Para você ver, né? E isso faz 12 anos que eu saí, né? O primeiro mandato meu já faz 12 anos lá. E eu escutei isso de uma criança dentro do meu micro-ônibus. Então, aquilo, para mim, foi muito forte. E aí que me impulsionou mais em estar em ir. Entendeu? Só que a gente tem uma barreira, nós temos muitas vezes a gente nada e acaba morrendo na praia, porque a grande maioria não pensa assim, entendeu? Só que nós não podemos nos acomodar com isso, e é preciso tomar o espaço, é preciso preencher isso, é preciso a gente falar mais disso, de que a política é honesta, de que a política é fazer pelas pessoas que precisam, que a política não é roubalheira, que a política não é status nem poder, que nós não somos ninguém. Quando você é prefeito, quando você é político, você não é ninguém. Você só tem uma grande responsabilidade de conduzir as necessidades da população dentro de um orçamento extremamente pequeno e de uma necessidade e ansiedade do povo tão grande. É o foco da política. Acho que travou aí a Helenice. Travou. Nossa, que pena. É uma pena mesmo. Essa coisa rígica do que é política. E nós precisamos voltar a dizer o que é política, mostrar o que é ser político, gente. Senão nós não vamos ter gente. Muito bom. Nossa, é assim. Ai, desculpa. Não, é reconfortante. A gente está aqui, está assim, ó, está vibrando por dentro. Sabe, porque assim, ouvir você falando... Eu passei por isso. Eu vivenciei diretório acadêmico, eu tive sonhos. Eu estou feliz de ver agora e me inspira de novo a voltar com esse ânimo de ideologia, sabe? Que eu tive lá na época de 70, fugindo da polícia em São Paulo, correndo do DOPS, não podiam fazer nada. E hoje eu vejo Luiz Erundina. 80 anos. 80 e lá vai cacetada. Ter a coragem de colocar o nome dela à disposição da capital paulista, gente. Ela não precisa
É entendeu? um exemplo, né? Ela é um exemplo. É um exemplo a ser seguido. E a gente acha, muitas vezes vai falar, já estou velha, 60 anos, mas ela me colocou pilha nova, está me animando, e eu acho que a gente tem que lutar até o fim. Eu acho que Erondina aí é esse grande exemplo, não só pela idade, pela disposição, mas pela vida pública, que a gente não vê falar dela um senão, um rabisco na conduta política. Então, é possível fazer política séria, é possível fazer política com honestidade, sem tapear o eleitor. Por isso que não vem gente, porque o pobre do eleitor, muitas vezes o eleitor também quer se beneficiar, mas se o político tem postura, ele ensina esse eleitor que na vida pública não é para ninguém se beneficiar. Quando fui vereadora, os 6 primeiros meses, o Nelson logo me deu uma sala e eu tive uma sala. Quando fui vice-prefeita, os 6 primeiros meses, eu não parava de receber gente me pedindo para pagar a conta de água, luz, telefone e os cambal. Eu fiquei 6 meses para mostrar para eles, eu não vim para isso, o poder público não é para isso, sabe? Tudo, explicando e o que era de direito dele, não. Mas a concepção de vários políticos não é essa. Não é dar ao cidadão o que ele tem de direito, mas é ludibriá-lo de tal forma que garanta o voto da sua reeleição. É esse o câncer da nossa política. E por isso, gente, eu vou falar, dificilmente gente séria e tem caráter. E caráter a gente tem na vida privada e na vida política. E não existe meio caráter. Ou você tem ou você não tem. Tá? Então, é essa a grande dificuldade que a gente tem. Aí a gente vira e fala assim, mas os exemplos políticos... mas vamos pelos exemplos bons. Vamos chacoalhar isso, vamos mudar, vamos mostrar que político é dever ser honesto. Sabe? Então, são indignações. E eu peço mais uma vez desculpas, mas eu acho que a gente precisa montar um movimento para mostrar o que é o papel político, o que é o papel do vereador, que ele não está lá para pôr quebra-mola, para ele cortar árvore, nome de rua, gente. Fazer homenagem. Fazer homenagem. Homenagem do quê? Homenagem sem critério algum. Vou te dar uma medalha, viu, Helenice? Entendeu? Então, aí você fala, mas tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa, mas, infelizmente, em 15 eu fiquei sozinha. Porque eu queria discussão, eu queria vistas para entender o que estava se votando. Eles nem vistas me davam. De tal forma que eles fecham a concepção de política entre eles de favoritismo. Entendeu? Gente, vamos partir do princípio. Tem vereador que está há 5 mandatos. Como que um cara se reelege 5 vezes? Pagando conta de água, de luz. Eu não quero nem entrar nisso, mas... Na roça. É muito difícil. Então, nós precisamos começar a discutir isso. Onde que está o erro disso? Quer dizer, o eleitor tem um certo, mas o político é responsável. Por que eu nunca paguei nada? Por que às vezes me pediam assim, quando vereador, Helenice, eu quero cortar árvore e tal. Filho, você vai no departamento do meio ambiente, você fala com o William, você fala com o fulano. Você protocola. Se você não for ouvido, se o teu protocolo não chegar ao resultado que você quer, aí você me procura. E aí nós vamos direto com o prefeito. Porque aí era o meu papel, de cobrar do executivo que o serviço se realiza. Mas não é assim, caramba. Exatamente. É desanimador. Mas nós precisamos formar essa nova frente. Se vocês quiserem, eu estou disposta a participar dela. Tamo junto. Tamo junto.
Não, tô super empolgada aqui, né? Que a gente fica se controlando aqui para não atrapalhar o som aqui da outra pessoa. Mas tô super empolgada aqui. E quando você falou da Erundina, até me arrepiou, porque aquela mulher fala, é meu exemplo também de ver a luta dela, né? E agora vendo você falar assim, então eu fico, nossa, eu falo, tem luz ainda no fim do túnel, tem luz. E a gente pode mudar, a gente pode mudar e a gente consegue mudar. E o que tem de gente que já tá assim com as orelhinhas em pé, vocês não têm noção disso, né? De ouvir falar que a gente pode entrar na política, que a gente pode participar do jogo político, nossa, já tá vindo assim um monte de conversinha atravessada. E aí eu queria já jogar a bola para Mariângela de novo, porque Mariângela já foi candidata, né? Outras vezes, né, Mariângela? E por que você não ganhou até agora, hein, Mariângela? Me conta. Então, é difícil. A Helenice falou tudo, eu estava aqui me controlando, que eu queria gritar, eu queria apitar, né? Porque eu acho que ela estava com tudo isso na garganta por muito tempo. Sim. Ela precisava pôr para fora e falar o que a gente pensa, né? Eu cheguei a assistir sessão e acompanhar o trabalho da Helenice na Câmara Municipal. Eu entrei na política por causa do Nelson Nicolau. Né? Ele é o culpado. Eu falo que eu morro de raiva. Eu falei para ele um dia: eu te odeio porque você me fez gostar desse negócio, porque foi o primeiro prefeito que me deu a oportunidade de falar o que eu pensava sobre o meu bairro, sobre minha rua. O povo precisa aprender que o povo é o dono da cidade, não é o prefeito, não é o vereador. E vereador não é para fazer favor. Talvez seja um dos motivos, dos muitos motivos pelos quais eu nunca tenha sido eleita, né? Primeiro, a gente nunca teve dinheiro. Aquelas campanhas antes não tinha como, comício, showmício, aquele material bonito, e a gente com um material de papel jornal, né? Batendo perna, gastando. Teve a minha primeira campanha, eu gastei 2 pares de tênis, furou embaixo, de tanto que eu andei a cidade. Então a gente ia no corpo a corpo, não tinha dinheiro, a ideologia. Ter ideologia, eu ouvi de várias pessoas, de vários caciques de alguns partidos, né, que aqui partido tem dono, né, me falando que minha única chance de ser eleita era me filiar ao partido X, porque aqui, esse negócio de ideologia é bobagem, tá? Importante é a gente ganhar, porque ganhar, não adianta ter ideologia se não ganhar, o importante é ganhar. Cada um pensa do jeito que quiser. Depois que ganhar, a gente vê o que faz. Não é assim que faz política, a gente tem que ter projeto. A gente tem que conhecer o povo e saber o que esse povo quer. Não é fazer o que dá na minha cabeça. De repente, o que eu acho que eu devo fazer, que vai ser melhor para o meu bairro, para a minha cidade, não é o que a maioria dos moradores quer. Então, o político é um ser que se coloca a serviço do outro. Essa que é a função. O político é aquele que se preocupa com a polis. E na campanha, as pessoas vêm procurar, batem na casa da gente com receita para comprar remédio, né? Eu fui fazer uma campanha, um rapaz estava com o carro parado na garagem, ele falou assim, você colocar os 4 pneus para mim, para minhas multas, você tem meu voto da minha família. Olha que são 15 pessoas. Eu falei, não, mas essa não é a função do político. O político tem que ver além. Eu não posso fazer favor para você. Eu tenho que criar leis, eu tenho que criar políticas que ajudem muita gente. Eu não posso favorecer uma ou outra pessoa e nem a mim mesma. E as pessoas não sabem disso. É um processo educativo. A gente, como professora, sabe que em educação nada ocorre em curto prazo, é tudo a longo prazo. Né? As pessoas se acostumaram, é cultural no Brasil, desconfiar de tudo que vem de político. Então, a gente tem algumas coisas que a gente faz, né? Eu sou louca por bicho, então eu não hesito em socorrer um cachorro atropelado, em pagar uma castração, estou tentando salvar uma filhote que está com sinomose, eu compro, eu pago o veterinário. A gente faz porque gosta, porque é função do ser humano, a gente vem para esse planeta para aprender, para evoluir. E não tem como evoluir se não se colocar a serviço do próprio. Foi isso que eu aprendi com meu avô, seu Ângelo Giacomini. Foi isso que eu aprendi com a minha mãe, Dona Rita, né, que é muito religiosa. Então, eu acho que não tem outra função do ser humano a não ser se colocar a serviço do próximo. E o político deveria ser um ser humano
um pouquinho além disso, que se coloca a favor, a serviço de toda uma coletividade. Não pode olhar para o próprio umbigo. E aí não é possível que uma pessoa esteja há 25 anos a serviço da comunidade e consiga ainda acumular bens e consiga tocar uma vida boa, né? Se aposentar quase. Tem mais tempo na política do que tempo na profissão, né? Porque política não pode ser profissão. Política é doação, é estar a serviço, né? É ver além, é ouvir. Então, talvez eu nunca tenha sido eleita, primeiro, pela falta de recurso que não dava para competir. Vamos ver agora com o fundo partidário, né? Com essa nova forma de financiamento, como que vai ficar, se vai equiparar, né, um pouquinho, vai mediar os poderes, porque a gente tem aí partidos que têm muito dinheiro, e agora sem poder ter o patrocínio dos grandes empresários, tá? Vão arrumar alguma forma de fazer, né? As pessoas sempre arrumam, mas quem sabe equilibre um pouco mais. Outro motivo é por ser mulher, as pessoas já olham para a gente com alguma desconfiança, ou eles acham que quando eu comecei, né, a minha primeira candidatura foi em 96, eu tinha 25 anos, eu era novinha, né, muito mais magra, né, muito mais inexperiente, tinha uma filha pequenininha que eu levava comigo para aprender, né, a gostar da política, e eu levava cantada, inclusive de candidatos de outros partidos, e cantadas que na época eu procurava sair a francesa, mas hoje eu não sei se eu processaria ou se antes eu ia bater na pessoa, porque hoje a gente vê a vida de uma outra forma, a gente está mais empoderada, né? E as pessoas olhavam com descrédito, por ser nova, inexperiente e por ser mulher. Mais tarde, depois, eu fui candidata a vice-prefeita, em 2000, um pouco mais velha, né? E, mesmo assim, eu não me conformava quando eu fui impedida de participar de um debate na maçonaria. Eu fiquei muito brava, que eles falavam que mulher não podia entrar. E aí o Almiro, que era o candidato a prefeito, ele se recusou aí também. Não, se a minha vice não for, eu também não vou. Aí a gente conversou, eu falei, não, você vai, mas você vai ler o que eu vou escrever. E escrevi uma carta mal educada, né, cheia de grosserias, que ele leu. Então a gente não foi eleito talvez por ser muito autêntico, muito honesto, né? E não tinha dinheiro também. E na última eleição, em 2016, saímos em 3 candidatos, nós precisávamos de 3.000 e poucos votos, né? E eu fui a não eleita mais feliz desse planeta, porque eu falo até hoje, eu não fui eleita, mas para mim é como se tivesse sido, porque para mim foi uma vitória. Nós não sairíamos, porque estava 2016 aquela crise do partido, tudo, e aí eu falei, gente, eu vou sair candidata, eu preciso de pelo menos 2 homens, tem homem nesse partido ainda? E aí o Marcão e o Colabardini toparam, a gente saiu os 3 mosqueteiros, né? Sabendo que a gente não tinha chance, só se tivesse 1.000 votos cada um, 1.000 e poucos votos, né? Mas nós saímos por quê? Porque o espaço é nosso, e a gente não pode abrir mão dele nem por uma eleição. Partido que não participa de uma eleição é esquecido, na próxima tem que reconquistar, tem que começar do zero. Então nós saímos, fizemos a nossa história e agora a gente conseguiu sair, ganhou um fôlego e saiu um pouco mais forte, né? Mas eu acho que eu não fui eleita até então por conta de ser mulher, por conta de ser de um partido de esquerda, porque eu não gosto de falar que é um partido progressista, é progressista, mas é de esquerda, né? Porque tem progressista de centro-esquerda, mas é um partido de esquerda, as pessoas não sabem o que é esquerda. A gente sempre soube que era, só que de uns tempos para cá virou moda, né, xingar as pessoas de comunista, de esquerdista, de feminista e tudosistas, né? Daqui a pouco dentista, malabarista, né? Então, a gente quando alguém me xinga, educar. É isso, na verdade. Educar as pessoas. Eu acho que a campanha eleitoral é um processo pedagógico, é uma oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas e ensinar alguma coisa. Se a cada 100 pessoas, 2 aprenderam a função do vereador, pode ser que não vote em mim nunca, mas eu já me dou por feliz, porque essas 2 pessoas aprenderam alguma coisa, né? Mas dessa vez eu quero ser eleita, tá? Eu vou pegar teu gancho aqui para jogar a bola aqui para a Cris.
E a Cris, ela é bem viajada, né? Já rodou aí bastante cidades, né? Morou em outras cidades, já foi até para a Amazônia. E aí, Cris, tem uma pergunta aqui, às vezes vocês veem eu abaixando a cabeça aqui, mas é para ver aqui o celular. E tem uma pergunta que eu vou pegar o gancho aqui da Mariângela e eu queria que você respondesse, você que tem essa experiência aí de morar em vários lugares do Brasil. O Fabrício, que está assistindo a gente, Fabrício, obrigada por estar assistindo, e ele pergunta assim, qual que é a nossa opinião, mas eu vou pedir para você dar a sua, sobre essa participação, né, das mulheres na política, mas mulheres que acabam indo aí para esse pensamento, vamos dizer assim, que hoje, né, como o pessoal, como a Mariângela falou, xingam a gente de esquerdista, e aí essas pessoas que são muito radicais, né, fala assim, ó, o que vocês acham dessas mulheres em movimentos de direita antidemocráticos, de extrema direita, como na França, na Itália, e vai citando vários países aqui, e as mulheres, como ele diz aqui, bolsonaristas. O que vocês pensam disso? Avanço, retrocesso? E aí eu queria que você, com a sua experiência, você comentasse. Olha, eu gostaria, na imagem estão mostrando a Helenice, podiam me colocar na imagem aí, eu gostaria que a coisa na política fosse mais ou menos como... Vocês lembram daquele programa da Marília Gabriela, que ela entrevistava as pessoas, né? Teve uma vez que ela entrevistou o João Baldo, e ela falou assim, mas João Baldo, você acha bom as crianças ficarem lendo o Harry Potter? Você acha que isso é um livro bom para as crianças lerem? E o João Baldo respondeu o seguinte, essas crianças estão lendo Harry Potter, mas elas estão lendo? Então o livro é bom, porque se você começa a ler o Harry Potter, uma hora você pode ler outras obras, né? E chegar nas obras que realmente interessam e que trazem algum conhecimento em literatura. Eu acredito que essas mulheres que estão entrando pela sala da direita e da extrema-direita, elas estão descobrindo a política agora, obviamente, porque a gente vê tanto absurdo que fica latente. Por exemplo, xingar todo mundo de comunista, é muito óbvio que essa pessoa não entende nada de política. Mas se ela está começando na política agora, talvez ela tenha uma chance ainda de aprender. E a gente viu durante esses últimos meses, né, desde a eleição daquela pessoa que está lá, a gente viu muitas mulheres que entraram pela porta do conservadorismo e da extrema-direita serem tolhidas, serem massacradas pelos seus próprios companheiros da política mesmo, né? E tivemos aí várias incidências que nós não esperávamos que fosse acontecer quando tudo isso começou. Então, essas pessoas, elas não se declararam ainda, rompi com a direita. Mas eu acho que elas já entenderam que o feminismo, por exemplo, é uma ferramenta, né, de combate a esse tipo de bullying que é feito contra as mulheres que participam e que atuam politicamente. Né? Helenice, agora há pouco, que está na imagem ainda, por favor, sou eu que estou falando. Estão mostrando a Helenice. A Helenice, que falou agora há pouco sobre isso, ela disse, em 2015 eu fiquei sozinha. Né? E essa é uma sensação que eu acho que toda mulher que é ativista, que é militante, que já atuou politicamente, ou em movimento social, ou em partido, é uma sensação constante. Que você começa a falar, você é interrompida, os homens viram as costas, ou então eles deixam você falar com aquela cara de deixa ela falar, vai, e o que acontece com a gente? A gente acaba ficando constrangida, a gente acaba ficando se sentindo chata, sentindo demais isso aí, parece só eu que estou fazendo, né? Na Rádio Muda, que foi a minha experiência mais longa em política, isso aconteceu muitas vezes até o dia em que nós, mulheres, as poucas mulheres que participavam, resolvemos nos unir. E acho que essa é uma grande vantagem que as mulheres têm com a realidade. A gente foi criada para ser competitiva, né? Para brigar uma com a outra, para ficar com inveja, para fazer ciúmes, né? E agora a gente descobriu que tudo isso é uma bobagem, que as mulheres precisam se unir, porque se a gente ficar esperando que os homens resolvam os problemas, nós vamos continuar sendo escravizadas cada vez mais. Então a gente precisa se unir, não só para uma dar força para a outra, porque uma tem filhos e não tem com quem deixar na pandemia, precisa trabalhar,
mas também politicamente, para ninguém ficar sozinha na Câmara falando sozinha. Então, essas mulheres que estão entrando pela via da direita e da extrema-direita, eu tenho esperança que elas descubram que a esquerda existe justamente para sanar tudo aquilo que a direita propõe, que é maléfico. Inclusive, que a mulher continue em casa esquentando o umbigo no fogão, como diziam os meus avós, né? E acho que elas vão acabar descobrindo isso. Elas vão acabar descobrindo que elas precisam das outras mulheres e que isso é feminismo. E que a partir do momento que elas conseguem o apoio das outras mulheres, isso é coletividade. E que a partir da coletividade, as políticas e as ideias que surgem são propostas, obviamente, né, de expansão dessa coletividade e que é o campo da esquerda, propriamente dito, né? Que é pensar o coletivo, que é pensar a igualdade dentro da sua diversidade, né? Eu tenho esperança que essas mulheres elas vão encontrar esse caminho. Elas vão encontrar, seja pelo nosso exemplo, que a gente dá exemplo bonito, seja porque elas vão encontrar as dificuldades que nós encontramos quando nós começamos, né? E vão descobrir o que a gente descobriu. Então, eu acho que é fatal esse caminho. Posso só completar um pouquinho o que a Cris disse? Pode completar. É o seguinte, quando ela coloca, e que realmente eu, dentro das minhas ideias, dentro da Câmara, eu fiquei, bem dizer, sozinha, mas eu fiquei sozinha entre os 14 vereadores, mas a população estava constantemente comigo. Eu escutava e não cansava de escutar pelas ruas. Helenice, ainda bem que você vai, você fala, ainda bem que você não faz troca de favores com ninguém lá, ainda bem que você não vota porque é o prefeito, você vota porque você tem ideias, você defende as suas ideias, e os outros que não querem discutir. Então, mesmo nessa luta de ter passado, de não ter, o que eu sinto é não ter conseguido fazer que os 14 entendessem que a legislatura e o legislativo não era para aquilo que eles fazem há trocentos anos, que é outra coisa, mas eles continuam tocando o legislativo dessa forma, porque assim eles conseguem perpetuar dentro do legislativo. Mas teve uma grande parcela da população que entendeu o meu posicionamento e que me deixou muito feliz, porque por onde eu ando, graças a Deus, falo, Helenice, tem uma pessoa que fala, está faltando a pimentinha lá na Câmara dos Vereadores, porque era uma posição e uma postura com fatos, com argumentos, entendeu? Não era uma questão que eu me posicionava por ser contra nada, de forma alguma, mas eu não deixava de forma nenhuma que as injustiças, mesmo que eu perdesse na votação, não fossem faladas, que eu não usasse a tribuna, porque o meu compromisso ali era que a população soubesse que eu estaria ali para falar e defender os direitos de todos. E isso, graças a Deus, ficou. Não sei se você me conhece agora há pouco tempo, mas por onde as pessoas perguntam de mim, é uma única coisa que eu ouço muito. Helenice, foi sério, nós precisamos de você lá, você é a única que fala aquilo que precisa ser dito e faz aquilo que precisa ser feito, né? Fiz muito o papel de tentar melhorar a Câmara como uma gestão interna, tirando alguns privilégios que já existiam na Câmara, como, só um exemplo para você ver o que era difícil, o diretor jurídico da Câmara era escolhido pelo presidente eleito. Eu tive que entrar no Ministério Público para que ele fosse concursado e não fosse carta de troca de manobras. Então, eram coisas assim que era a minha função. Porque tapar buraco, fazer isso é problema do executivo, ele que tem que fazer. Eu tenho que fiscalizar, se ele não fez, eu tenho que cobrar. Mas é uma questão
eu saí muito feliz da Câmara, porque eu não me entreguei, não rendi para nada, não, sabe? E apesar de ver a sujeira, a forma com que é conduzido, isso me incomodou muito, mas eu nunca abri mão dos meus princípios e fui até o fim sozinha, mas fui. Valeu a pena. Mas é isso aí que a gente quer ver, né? Porque para fazer política suja, melhor não fazer, né? Eu acho que todo mundo quer essa política limpa, essa política do debate, do diálogo, de chegar a um consenso. Não que todo mundo tem que concordar com alguma coisa, mas que tem que trazer para o debate. Tem que trazer quais são as prioridades, o que vai ser bom, o que é melhor agora, se não tem dinheiro para fazer tudo, né? Porque muitas vezes não tem dinheiro para fazer todas as obras que são necessárias, mas o que é essencial, né? O que vai atender um número maior de pessoas, né? O que vai sanar um problema que atinge mais pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem vários projetos, eu quero ajudar aqui a questão da creche, dos animais e a cultura. A gente tem ideias, tem projetos, mas muitas vezes não dá para atender tudo. Então a gente precisa parar com esse favoritismo, porque a gente vê que existe uma questão de favorecimento, muitas vezes um empresário, alguém vem aqui e de repente do nada, né, a pessoa tá ali enriquecendo com contratos públicos. Eu me lembro uma vez que a prefeitura fez um contrato com um professor de violão e a aula do professor de violão custava R$155. Eu falei, puxa vida, a minha aula custa R$15, a minha aula custa R$15. Por que será que a de um professor custa R$155 a aula dele? E aí fomos descobrir que era uma pessoa altamente formada ali, com uma especialização. Falei, ótimo, muito bom. Ele vai dar aula de graça? Vai dar aula de graça para os alunos. Falei, nossa, melhor ainda, vai dar aula de graça então para as crianças. E aí eu fui ver onde que era a aula. A aula era numa escola particular, que estava com uma parceria com a prefeitura, e os alunos que eram atendidos eram alunos do centro da cidade. Era a elite sanjoanense que era atendida nesse curso gratuito da prefeitura. E eu tinha alunos que moravam lá no Resedás, moravam lá na República, que a mãe, às vezes, tirava dali um pouquinho do salário mínimo para pagar uma aula particular ali no bairro mesmo, para um professor ali do bairro. Porque não tem como ela trazer o filho dela no centro da cidade para fazer uma aula dessa. Então, quer dizer, a gente entende que existem políticas públicas que favorecem, que estão sempre favorecendo empresários, pessoas da elite sanjoanense, e eu acho que é isso que a gente precisa quebrar, né? Isso precisa deixar de existir aqui em cidades, não só São João, mas outras cidades da região, que a gente vê também esse tipo de favorecimento, certo? Pessoal, a gente está assim meio atrelado com o tempo, tá? Que a gente já está mais de 1 hora aqui. Eu vou colocar para vocês uma situação que eu pesquisei também, né? A Cris já relatou que a gente tem muito poucas, né, mulheres, né, na representatividade política. E São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, ela, na última eleição, ela elegeu o maior número de mulheres. Nós temos hoje 11 mulheres na Câmara Municipal, ou seja, 11 vereadoras. Na Câmara Municipal de São Paulo são 55 vagas. E eu não sabia que a ONU, ela tem uma meta de 50%. Então, a Organização das Nações Unidas, ela tem uma meta de 50% de mulheres na política. E eles vêm investindo em políticas públicas para que as mulheres ocupem esse espaço. E aí eu queria saber de vocês, o que nós precisamos fazer para que as mulheres, nós mulheres e outras mulheres, venham ocupar esse espaço? Quem começa? Bom, eu vou começar, que depois eu deixo a palavra. Olha, quando eu fiz uma série de vídeos lá na Unifeob, a pedido, né, por encomenda, baseado num documento da ONU Mulher, né, que era sobre empoderamento feminino, mas voltado para empresários.
E aí eu falo, uma das coisas que eu falava é que não adianta a empresa ter cota para mulher, não adianta a empresa falar que é sensível à causa, se ela não criar condições para que a mulher tenha um ambiente de trabalho agradável para a mulher. E aí eu falava desde o uniforme da empresa até as creches e tudo isso. Para a mulher participar mais da política, eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito muito nesse processo educativo, de empoderamento através da educação. Não da educação formal, a educação escolar só, mas da educação não formal, a educação de boca em boca, de uma mulher chamar a outra. Né? Por que não discutir política? A gente vai para os churrascos da vida, né? E aí divide o clube do Bolinho e o clube da Luluzinha. Os homens vão discutir futebol e política, e as mulheres ficam trocando receita ou falando mal umas das outras, porque a sororidade é uma coisa que, infelizmente, ainda está começando, né? As pessoas não sabem do que se trata. E aí eu sempre gostei do grupinho que falava de futebol e de política, porque é o assunto que eu gosto. Eu não sei cozinhar direito, eu não gosto de trocar receita. E falavam que eu era metida, ou que as mulheres iam e cada uma puxava o seu homem, porque se sentiam ameaçadas. E aí eu falava, gente, por que não fica todo mundo reunido? Então, chamar as mulheres, vamos conversar, mas não vamos falar de futilidade, vamos falar de política, assim, o que você pensa, por que você pensa assim? Vamos participar aqui com a gente, olha, tem fulano, mas eu tenho filho, não, mas a Cris vai lá, a Cris tem 2 meninas, tem um lugar seguro, alguém... 3, né, Cris? 3. É verdade, né? É que quando fala em filho, a gente lembra dos pequenininhos, né? Que parece que dão mais trabalho, né? Mas não dão. E tem isso, né? As reivindicações que a gente faz e que eu vejo a mulherada fazendo, dentro do próprio PT mesmo, é criar condições para que as mulheres participem mais. Então, tem um encontro estadual em São Paulo. Muitas mulheres deixam de ir porque não tem com quem deixar filho, porque tem toda essa logística que a gente sabe que existe e que a gente chama para a gente mesmo. Né? Infelizmente, os casais ainda não aprenderam a dividir tarefas. Né? A gente ainda vive relacionamentos que não são ideais, a maioria das pessoas. Mas por que não criar condições para que essa mulher vá? Vamos garantir um transporte, vamos garantir alguém que tome conta das crianças. Está amamentando, ela sai a hora que ela quiser, vamos criar um espaço agradável para ela amamentar. Então, os partidos têm que se organizar em torno disso. Eu sei que existem brigas internas dentro dos partidos de esquerda por conta disso, porque o movimento das mulheres está muito crescente e a gente está brigando por muito espaço. Né? Existem até reivindicações dos 50%, que é o ideal para a ONU, que é o ideal. Mas 50% para cumprir tabela, melhor não. Para ser mulher candidato laranja, para colocar a esposa só, não. A gente quer formar essas mulheres. Então, eu acho que nós, mulheres, que entendemos o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da sororidade e que somos empoderadas, já éramos antes de saber o significado da palavra, né? Hoje a gente fala, nossa, eu já era isso antigamente. Então, a gente tem que abraçar. Né? Tinha um perfil no Facebook que chamava Empodere 2 Mulheres. Por que não? Se para cada reunião a gente levar uma mulher e ela ouvir e falar, nossa, mas não é complicado, eu entendi. Porque muitas acham que não vão numa reunião política, que vai ser falado um assunto que elas não vão entender. Porque a vida inteira ela ouviu falar que política era coisa de homem, é complicado para a mulher. Então, eu acho que cabe a nós também, só que é um processo. Nós não vamos colocar mulheres na política e não vamos ainda ser a maioria nessa eleição, na próxima, na outra. É o que eu tenho falado depois dos 50, que bateu a sabedoria, né? A gente está plantando tâmara, mas quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Então, a gente está plantando. A geração da Bárbara, minha filha, vai começar a colheita. A próxima geração já vai colher, e até que vai chegar uma geração de mulheres em que os homens vão ter que passar por esse processo de empoderamento, né? Mas eu acho que é um processo e cabe a nós dar o primeiro passo. Nós já demos. Agora, vamos trazer nossa irmã também para o grupo, vamos mostrar para ela que ela é capaz, que ela consegue.
Muito legal. Essa palavra tá nova, né, Maria Ângela? Sororidade, né? Sororidade. E as nossas alunas perguntam muito, mas o que é isso, professora, né? E aí a Tem a gente ver com explica, soro, né? né? Tem a ver com soro, né? E tem a ver com soror, né? Soro. Que é uma religiosa, né? As irmãs, Uhum. né? Então, assim, é irmã no sentido disso, de ser parceira, né? Das ideias, né? Porque a gente sabe, a gente que, né, quando a gente estava lá na adolescência e que a gente já, né, despontava ali, queria ser a líder da classe, queria ser do Grêmio, né? Porque a gente já vem com isso daí, já nasce com a gente, né? Ah, eu quero ser o Grêmio, eu quero ser a presidente do Grêmio. A gente já nasce com a política na veia, né, Cris? E aí a gente queria ali, aí já vinha aquelas outras e já falava, ah, não, com essa daí eu não vou ficar perto, porque ela é muito briguenta, ela arruma confusão, como disse a Helenice, né, ela cria muita polêmica, né, então assim, a gente foi educado para isso, culturalmente, né, a gente foi educado para não criar polêmica, para não falar, oh, peraí, eu não concordo com isso, eu não tenho essa opinião, né? E quando você, como mulher, você chega num grupo e você fala, peraí, não é essa a minha opinião, não é assim que eu penso e eu vou lutar contra isso, as pessoas querem te isolar, como a Helenice falou, as pessoas te deixam sozinhas, porque, ah, não, eu não vou ficar perto dela, porque eu posso me prejudicar e pode acontecer isso. Só que acontece uma outra coisa, quando as pessoas veem que você vai atrás do seu direito, vai atrás daquilo que é dentro da legalidade, como a Helenice foi, né? E foi lá dentro da legalidade, ela foi buscar o direito, as pessoas já falam assim, opa, peraí, né? Essa merece respeito. E aí já vem uma mudança de olhar, já vem, oh, peraí, com essa daí não dá pra, né, só fingir que ela não existe, né? Então, tô gostando muito dessa palavra sororidade hoje, porque a gente está conseguindo trazer outras mulheres para esse pensamento de não aceitar tudo, de não aceitar um relacionamento abusivo, não aceitar que o marido determine em quem ela vai votar, né? Porque durante muito tempo, vota em fulano, o dia que o meu primeiro marido falou para mim, vota em fulano, eu dei risada da cara dele, né? Eu ri, eu dei uma gargalhada, porque, né, não tem cabimento, né, falar vota em fulano, né? Não, vota porque ele é bom, ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, dá licença, né? Então, assim, a gente precisa ter essa capacidade mesmo de trazer outras mulheres, né? E aí eu vou deixar as palavras finais agora, Helenice, Cris, podem falar e vamos encerrando a nossa live. Quero agradecer aí a participação das pessoas que estão aí nos assistindo. Cris, suas considerações finais? Eu concordo com tudo isso que a Maria Ângela falou e não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que as mulheres elas estão ocupando os espaços políticos agora no debate virtual, justamente porque o espaço da mulher por excelência, que é doméstico, né, que é onde a gente foi colocada, sempre nos tragou, né, e nos deixou isoladas do restante do mundo. E agora, com essa pandemia, as redes sociais que já vinham ocupando um espaço maior no debate público, elas se tornaram o espaço do debate por excelência, né? Não tem outro espaço funcionando atualmente para o debate público. E eu estou vendo que há um aumento da participação da mulher que nas redes chega perto desses 50%, né? Eu não tenho os números exatos, não tenho como dizer com certeza, mas especulando pelo que eu vejo, eu não sinto que as mulheres estão se fugindo, parando o debate pelas redes, né? Então, agora sair das redes e vir para os espaços tradicionais, assim que a situação, né, do Covid for controlada, que no Brasil parece que vai demorar um pouco mais, mas de qualquer maneira, uma hora isso vai passar, as mulheres vão ocupar os espaços públicos com a certeza de que elas não estão sozinhas mais, né? Apesar de todas as dificuldades, nenhuma mulher mais está sozinha. Esse conceito de sororidade não é um conceito vazio, ele é um conceito que nasceu de uma prática que já vem acontecendo, né, das mulheres não permitirem mais que os homens atuem na forma do assédio e na forma de forma a calar essas mulheres. Então, elas se uniram para combater esse tipo de atitude, mas também, né, se uniram para dar apoio umas para as outras em outras situações de dificuldade. E eu acho que a situação de dificuldade que a gente vai enfrentar assim que essa pandemia passar,
vai tocar todos nós, né? A dificuldade já está aí e não vai ficar mais fácil, não vai melhorar enquanto não houver atitude política e vontade política. E nós, mulheres, estamos numa posição muito privilegiada para pensar isso, né? E agir dessa forma. A gente tem esse conceito, parece, eu não vou dizer que é da natureza da mulher, porque eu não acredito muito nisso, mas a gente tem, eu acho que da nossa experiência de maternidade e de termos sido colocadas dentro de casa, a gente tem muito essa ideia da construção, do apaziguamento, né, do amor, né, como a Helenice, a palavra que a Helenice usou, da caridade. Então, eu acho que a construção do Brasil, pós-pandemia e pós isso que está aí na presidência, vai ser através da maior participação das mulheres, com certeza. Eu acredito nisso. E muito obrigado a vocês que estão assistindo a gente, estão participando aqui do chat, que eu estou até dando uma olhadinha de vez em quando. Um beijo para vocês e espero poder voltar aqui em outras lives futuras. Helenice, então vamos lá, considerações finais e vamos marcar outra live, viu? Porque o pessoal tá pedindo aqui, tá difícil tem gente que não pegou o começo e tá pedindo para fazer outra aqui. Então vamos lá, Helenice, suas considerações finais e depois a gente finaliza ali com a Mariângela. Tá, eu acho que São João já é um exemplo para essas eleições, né? E nós já temos aí na mídia 2 pré-candidatas já, né? E isso já é motivo para a gente se sentir orgulhosas, né? Que nós já vamos ter aí 2 mulheres já certas para competirem e colocar seu nome para o executivo, né? E fora isso, é aquilo que eu falei, eu acho que o espaço a gente precisa conquistar, nós precisamos formar uma frente nova para direcionar e informar mais a população do que é a política, do que é um legislativo, do que é um executivo, do que é os seus direitos. E nesse momento, eu queria que a gente pudesse depois formatar um estudo de uma forma que a gente pudesse levar para o eleitor o que ele deveria valorizar em um candidato que possa ser o melhor candidato, entendeu? Eu acho que muitas vezes o eleitor, é fulano, ele é bonzinho, ele ajudou o fulano, mas será que é isso que forma um político que vá ser produtivo, que vá defender as ideias? Então, eu acho que a gente tinha que montar um roteirinho, talvez, muito prático, muito mais vocês aí da área da educação, como pedagogas, né? Alguma coisa, uma cartilha, alguma coisa menor ainda do que uma cartilha, de como escolher um candidato, de como errar menos na escolha de um candidato. Ou candidata, né? Ou candidata. Candidato, né, no genérico, ou candidata. Então, eu acho que falta a gente mostrar para o eleitor como que ele deve escolher, o que ele deve pontuar para que aquele cidadão que está se dispondo a ser um representante dele possa ter, para ele confiabilizar o seu voto. Então, eu acho que a gente precisava, nesse momento muito rápido, tentar ajudar. Acho que a única ajuda que seria possível e mais rápida seria essa, da gente pontuar alguns coisas de caráter, de postura, de ações, e aquilo que não seria bom num candidato, aquilo que seria bom, entendeu? Para as pessoas terem um norte de como escolher também, né? Porque é muito difícil também escolher um candidato. Quando a gente se põe como eleitora, eu vou votar na fulana, mas o que eu sei dela? O que eu vou pontuar dela? O que eu vou procurar saber da vida dela para que ela possa ser uma gestora que vá satisfazer os anseios da população, entendeu? Então, acho que falta também um pouco dessa informação e de como a gente buscar, né, um melhor candidato que a gente possa estar errar menos, né?
E, para finalizar, eu volto na Irondina, dizendo que, que sonho, né, é por ideal, não tem idade. Tá? Então, se a gente for sonhar por ideal, não tem limite de idade. Irondina é a prova disso. Tá? Termino por aqui. Agradecendo a todos, a Cris, a você, Josi, a você, Mariângela, e que a gente possa estar aí, independente de nos eleger, de sermos candidatas ou não, mas construir esse bastidor da política que ninguém está fazendo. Ninguém está preocupado com este bastidor, com essa construção de pessoas novas, contar a realidade da política, contar a realidade dos bastidores imundo que a gente, né, não fica sabendo aí para eleger e se fazer essas os acordos, falsas, né? Isso, esses acordos, entende? Eu acho que a população tinha que saber um pouco mais e saber que mesmo tendo esses acordos, é possível fazer acordo para o bem, tá? E fazer uma ótima gestão política. Obrigada. Beijão para vocês, gente. Obrigada. Desculpa aí. Imagina, não tem que desculpar. Vamos lá, Maria, já temos 5 minutos para encerrar. Não, eu quero coisa, Rodolfo. O Pedro Paulo colocou uma questão lá, né? Para falar do legado São João da Boa Vista, para falar do legado de Pagu e fazer um link com a Marielle. São João da Boa Vista tem Pagu, né? É o berço de Pagu, é onde ela nasceu, um exemplo de mulher à frente do seu tempo, né? E quando foi feita aquela homenagem bonita a ela, com aquela pintura naquela lateral, alguém foi lá e pichou vadia. É exatamente o que pensam de nós, mulheres na política. Agora, por que vadia? Querem nos ofender usando a nossa sexualidade, mas eles sabem o perigo que nós representamos, porque a gente sabe fazer diferente. A gente tem a razão e a sensibilidade, e nós sabemos muito bem trabalhar com isso, né? Então, nós somos perigosas. Por isso, por tanto tempo, a nossa voz foi abafada, foi calada, para que a gente não se empoderasse, a gente não tomasse consciência do que a gente é capaz de fazer. Esse tempo passou. Hoje a gente já sabe, e ninguém mais cala a nossa boca, né? E Pagu me faz lembrar, não tem como não lembrar, e eu encerro aqui, lembrando de Marielle Franco, que é um exemplo maior de uma mulher que sofreu, né, uma violência extrema, foi assassinada. Eu não consigo ver uma violência maior do que essa, de ter a própria vida ceifada por ser mulher, pobre, favelada, negra, lésbica, que ousou dar voz a quem não tinha, ousou bater de frente com os poderosos, né? Então, Marielle e Pagu são exemplos que a gente tem que seguir. São essas mulheres que a gente tem que mostrar para as nossas meninas. Para as meninas um dia falarem, olha, quando eu crescer, eu quero ser revolucionária, eu quero ser política, eu quero mudar a vida do meu povo. Eu não quero que as mulheres da minha vizinhança sejam iguais à minha avó e à minha mãe. Eu não quero ter uma vida igual a delas. E nós temos muitas outras mulheres revolucionárias. Quando me fizeram uma brincadeira, quando eu fiz o convite, né, filhas de Pagu, aí eu falei, eu sou mais para filha de Dandara. Porque a Pagu era revolucionária, mas através da arte, né? E eu sou mais Dandara, de Palmares. Tem hora que eu quero mais pegar um facão. À vontade, né, Mariana? Eu acho que é o sangue negro correndo na veia e o sangue italiano também misturado. Então, a gente tem que se controlar. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu tenho colega, tenho ex-alunos, tenho a pessoa mais importante do mundo para mim, que é minha filha, né? Que é o meu grande exemplo. Me ensinou o que é sororidade, me ensinou tudo sobre o feminismo, e ela é o motivo de eu não desanimar. Às vezes, quando eu estou meio para baixo, meio cansada, eu falo, imagina, eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar um legado para essa menina. Sabe um dia eu tenho um neto, uma neta? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Cris. Eu amo você. Helenice, eu já tinha uma admiração secreta por você, agora eu sou sua fã. Eu acho que você tem que seguir em frente, você tem que ser a nossa candidata mesmo. Nós precisamos de mulheres bravas, guerreiras, como dizia meu avô, mulher macha,
Que represente lá na prefeitura e que seja uma mulher do povo, que sabe que o povo passa, que não seja uma bonequinha de luxo, porque disso está cheia a política, né? E elas não nos representam. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Mas, Cris, dá para um minutinho. Você quer falar alguma coisa? Quer finalizar? Não, já me despedi. Eu só queria falar para a Maria Ângela que eu também te amo, Maria Ângela. É isso, gente. Muito obrigada. Nossa, a gente vai fazer aqui. Vamos ter que fazer outra, né? Porque o pessoal aqui já está pedindo. Mas foi muito legal, assim. A gente estava ansioso, nervoso, né? Porque como a gente está aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? Ainda bem que eu tenho meu filho aqui que me ajuda também. Ele manja de tudo aqui dos Paranauê da tecnologia. E aí ele veio, montou tudo, ajudou. E eu queria agradecer muito, muito, assim, de vocês colocarem aqui as ideias de vocês e ajudar outras mulheres a se descobrirem e a se revelarem, né? Porque eu conheço muitas pessoas aqui, muitas mulheres que têm ideias para projetos e para melhorar, para ajudar os outros, e muitas vezes elas ficam ali no mundinho delas porque tem medo, né, de se expor, tem medo de falar e sofrer aí alguma retaliação ou uma ideia, né, que venha aí a tirar esse desejo delas. Mas muito obrigada mesmo. Hoje a gente acho que fez uma história aqui, a gente marcou aqui um território que estava precisando alguém mostrar que é nosso, tá bom? Obrigada, Maria Ângela, obrigada, Helenice, obrigada, Cris. E obrigada a todo mundo que assistiu e vamos programar outras, tá bom, gente? Um beijo para vocês e vamos que vamos, tá bom? Até mais. Beijo, tchau. Eu sou pau a toda obra, Deus dá asas a mim.